Será que agora o Brasil vai dar certo ou será só mais um voo de galinha? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por Historiador Libertário e narrado por Coreia com K. Economistas mainstream sempre têm uma miríade de nomes, siglas, coeficientes e tantas outras complicações para falar de qualquer assunto, seja ele qual for. Se a pessoa não é especialista na área, fica sem saber do que esses iluminados da USP estão falando. E pior, somos levados a crer que essa gente entende dos processos que estão analisando e, como tendo uma bola de cristal, sabem o que está por vir. Mas a nós, não enganam mais. Para ficar em um só exemplo, até o dia anterior ao desmantelamento da União Soviética, nenhum economista famoso do establishment havia previsto a ruína do regime comunista. Na cabeça desses especialistas, estava tudo bem com o planejamento central, e ainda aplaudiam Stalin, dizendo: é assim mesmo que faz política pública. Ninguém previu, menos Mises. Ah, meu caro, esse sim é um economista de verdade. Com apenas 5 anos de governo comunista, o brilhante intelectual austríaco cravou o resultado catastrófico que demorou a acontecer, para a infelicidade do povo que vivia sob a cortina de ferro, mas que ocorreu exatamente pelos motivos que ele identificou logo de cara. Então, fica claro que a única escola de economia de verdade é a Escola Austríaca de Economia. E não me venha com índices, gráficos, estatísticas e outras baboseiras estatais. Só a lógica é segura, e a praxeologia de Mises é uma das mais belas manifestações de lógica. Sobre isso, veja o vídeo A Guerra das Escolas de Economia. O link está aqui na descrição. Não obstante, podemos e devemos usar dados numéricos como exemplos para observar a magnitude dos fenômenos, para reforçar a argumentação, para se posicionar no mercado e etc. Mas na visão correta de uma avaliação socioeconômica, a análise numérica é subordinada à praxeologia. Mesmo porque, pelo contrário, quando a análise numérica precede a lógica e embasa a interpretação socioeconômica, o nome disso é positivismo. E isso não funciona em ciências sociais como economia. Mas tratando agora especificamente de nosso tema. Todo o arcabouço fiscal se fundamenta na ampliação de gastos pelo governo. Trata-se de tirar as amarras da lei de teto de gastos e dar mais liberdade aos governantes para aumentar a atuação e o poder do Estado. Portanto, serão retirados recursos da mão de pessoas e enviados a Brasília, para que a equipe de Haddad decida como vai gastar o dinheiro, aumentando assim a atuação do ente centralizador e ineficiente, ao passo que empobrece a população. Em outras palavras, estão seguindo o mesmo caminho da outrora União Soviética. Só por causa disso, já é sabido que nós, meros mortais, pagaremos mais essa conta. E que esse aumento da centralização não vai resolver a situação do país, criando apenas um círculo vicioso de aumento de impostos e da atuação estatal, que coloca o Brasil no rumo da Venezuela. Mas, se você for na Unicamp e perguntar para algum professor de lá, vão te dar 1000 argumentos de que agora vai. De que o amor venceu, de que estão tirando as pessoas da pobreza, de que estão sendo corrigidas as desigualdades e blá blá blá. Mas já que esse pessoal gosta de dados, então vamos lá. Tomando a base do Banco Mundial, cujo link deixaremos na descrição, os dados mostram que a poupança hoje está em torno de 19% do PIB, um dos menores valores da série histórica e considerado muito baixo quando comparado com outros países. Mas quem em sã consciência vai guardar dinheiro com a inflação corroendo seu poder de compra? Ou melhor, com tanto imposto no Brasil, quem tem dinheiro para pôr na poupança? Isso fora as regras de remuneração que se alteram. A taxa de juros controlada a esmo pelo governo e no horizonte sempre o risco de confisco. O maior valor da poupança brasileira foi de 36% do PIB em 1989, justo no período de hiperinflação, mas que logo seria confiscada pelo Collor com sua amiguinha Zélia e os especialistas da Unicamp. A dívida total do governo brasileiro soma um montante de 90% do PIB e só cresce. Comparado a outros países, o Brasil nem está tão ruim. Estados Unidos e Japão têm dívidas monumentais e impagáveis, algo que já é amplamente sabido. O fato é que os incentivos que estão submetidos às democracias modernas levam inexoravelmente ao aumento da dívida. Cada governante deseja contrair empréstimos para dispor de mais dinheiro com basicamente 2 propósitos: garantir a reeleição ou roubar, ou, na melhor configuração, os 2. O PIB total brasileiro apresenta aquele famoso formato de voos de galinha, ciclo das commodities ou ciclos econômicos. Chame do que quiser.
O fato é que salta aos olhos o período do milagre econômico dos militares, que se assemelha a uma bonança da era Lula 1 e 2. Os militares botaram a culpa nos petrodólares. E Lula, bem, deve ter colocado a culpa no Bolsonaro. Mas em ambos os casos, se contraiu dívida pública, com o aumento da base monetária e aumento dos gastos estatais. O resultado foi o exato descrito pela economia de Keynes: euforia inicial, ressaca no final. E até hoje se considera Delfim Neto um economista sério. Já o PIB per capita pareado ao dólar corrente mostra uma medida melhor no nível de riqueza individual. O pico brasileiro ocorreu em 2011, com 13.200 dólares per capita, caindo desde então para 7.500 dólares hoje, sendo o mesmo patamar de 2007. Ou seja, há mais de 15 anos que o Brasil só patina nesse quesito sem sair do lugar. Mesmo nessa triste realidade, os investimentos externos até subiram após o Plano Real, que trouxe alguma confiança ao investidor estrangeiro. Mas hoje, estamos no mesmo patamar de 2010, com cerca de 90 bilhões de dólares. Desde o Plano Real, a inflação acumulada corroeu 86% do poder de compra da moeda, isso com base em dados do governo. Se considerarmos que o pão custava 1 centavo de real e hoje custa R$1, então temos uma inflação de 10.000% no período. Realmente, é difícil acreditar em dados do governo, mas tomando-os, vê-se que a inflação tem se mantido abaixo de 10% ao mês, mas corroendo dia após dia o poder de compra do cidadão. A situação atual que nos encontramos é a de estagflação, ou seja, é quando dá tela azul nos keynesianos. Não há crescimento da economia, mas a inflação persiste. Aliás, vale dizer que num processo natural, o crescimento da economia deveria gerar redução dos preços devido ao aumento da oferta de bens e serviços. Com relação à oferta de trabalho, temos uma bomba relógio. Ela continua crescendo, só que a taxas cada vez menores, e hoje conta com 108 milhões de trabalhadores. O problema da baixa natalidade causará a falência definitiva dos sistemas de aposentadoria mundo afora. E aqui não será diferente. Quanto menos gente, menos ideias, menos riqueza. Não há para quem produzir, nem tem gente para consertar a fiação da sua casa e nem bons professores para seus filhos. Outro indicador interessante é o PIB por quantidade de energia utilizada. No Brasil hoje, estamos com cerca de 10,5 dólares por quantidade de energia equivalente a 1 quilo de óleo. São os menores níveis da série histórica. Ou seja, mais energia usada e menos riqueza gerada. Isso sim é impacto ambiental, já que diminui a produtividade da economia. A participação da indústria nacional no PIB teve pico na década de 1980, com 46%. Ao longo dos governos pós-militares foi caindo, e hoje a indústria nacional representa apenas 19% do PIB. São os menores patamares da série histórica. Mas também, quem é louco de produzir algo no Brasil? No fiasco da Dilma, inúmeras indústrias se mudaram, principalmente para o Paraguai. E viva a teoria das bandeiras! Inclusive, veja o vídeo que tratamos do caso dos youtubers espanhóis. Deixamos o link aqui na descrição. E para finalizar, a pá de cal, em 2021, a formação bruta de capital somou apenas 19% do PIB, o mesmo valor de 1961. Mas o valor máximo nunca empolgou. Foi de 27% em 1989, no meio da hiperinflação. Ninguém acredita em investir no Brasil. Nenhum visionário vai construir um parque de produção nessas terras de burocratas tresloucados, o triste império da insegurança jurídica. Tem restado nas últimas décadas apenas o paraíso dos rentistas, exatamente como você vê hoje mais uma vez. Bota o dinheiro na Selic e deixa os políticos se refestelarem, revolvendo-se na lama sob cadáveres. Portanto, a não ser que você acredite em gnomos, o arcabouço fiscal não vai melhorar a sua vida, nem resolver o problema do país. Não tem a ver com isso, só vai aumentar o roubo estatal e deixar você mais pobre e endividado. Portanto, prepare-se para mais um voo de galinha. E para continuar nesse assunto, veja o vídeo sobre Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, cujo link também está aqui na descrição. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.